Leiamos juntos em oração, Zacarias capítulo 5. Livro do profeta Zacarias, capítulo 5. E depois dessa leitura, elevemos ao Senhor nossas orações. Todos juntos, Zacarias capítulo 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: essa é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me: para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. O tema que nós vamos meditar nessa noite, no capítulo 5 do profeta Zacarias, é um tema muito forte e muito realista, porque é algo real. Não adianta querer ninguém florear a humanidade, porque a humanidade sobre a terra é uma humanidade ímpia. Repita: humanidade ímpia. Existe uma palavra que vem do latim, que nós quase nunca usamos em português, mas ela existe na língua portuguesa. É uma palavrinha de 3 letras, P-I-O, pio. Pio. A gente não usa muito essa palavra, mas ela existe. E o contrário de pio é colocando um I e um M antes e formando a palavra ímpio. Já ímpio a gente usa bastante. Ímpio é o que não é pio. O que é alguém pio? Alguém pio é alguém que tem piedade. E alguém ímpio é alguém que tem impiedade.
Muita gente não entende o que é ser pio e o que é ter piedade. Muita gente pensa que ter piedade é ter dó de alguém. Não. Piedade significa espiritualidade. Piedade significa relacionamento com Deus. O pio é o homem ou a mulher que conhece a Deus, que ama a Deus, que pertence a Deus, que é convertido a Deus e na sua piedade quer aprender cada vez mais a ser obediente a Deus, ser temente a Deus, obedecer a sua palavra. Isso é piedade, isso é o pio. A humanidade, na sua maioria esmagadora, não tem nada disso. A humanidade tem até uma coisa que se chama religiosidade. E religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com piedade. Há um grande engano na terra quando os homens pensam que religião é de Deus. Nenhuma religião é de Deus. Bíblia é de Deus. E na Bíblia Sagrada, em suas línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, nem consta a palavra religião. Nem consta a palavra religioso. Que homem religioso, que mulher religiosa. Não consta essa palavra na Bíblia. Essa palavra não é bíblica. Essa palavra ela é humanista, criada em meio a uma humanidade ímpia, uma humanidade sem Deus, e que pensa que mesmo vivendo sem Deus nessa terra, depois no fim da sua vida vai para o céu, vai ter salvação. Não vai ter não, irmãos. Ímpios não são salvos. Aqueles que foram transformados de ímpios em pios, que abandonaram, foram convertidos da impiedade para a piedade, para o verdadeiro relacionamento com Deus, para a verdadeira espiritualidade, esses é que estarão no céu com Deus. Fora isso, os ímpios, religiosos ou não têm salvação. Eu tenho dito aqui para vocês, desafiado vocês a lerem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ver que as palavras de Jesus para os pecadores, para as prostitutas, para os adúlteros, até para os ladrões, até para os desonestos, publicanos, que eram na época políticos, as palavras de Jesus para eles eram leves, mas para os religiosos, as palavras de Jesus eram pesadíssimas. De Mateus até João, Jesus não teve uma palavra pesada para os pecadores, mas só teve palavras pesadas e duras para homens religiosos, porque os religiosos pensam que pela sua religiosidade eles estão salvos. E aí se creem melhores do que os outros, e não são nada diante de Deus. Religião não é de Deus, é só mais uma face da impiedade humana. A impiedade humana. A humanidade é ímpia, porque está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem piedade, tem impiedade. A humanidade é uma humanidade ímpia. Por isso, dentre a humanidade, a salvação nunca alcançou a maioria. Ela alcança uma minoria. Os que vão para o céu
representam a menor de todas as minorias na terra. Por isso que Jesus os chamou de poucos escolhidos. E Jesus disse que são esses poucos que acertam a porta estreita e andam pelo caminho apertado. A maioria é a porta larga e o caminho espaçoso que os conduz à perdição. A maioria está, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 2, eles estão seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não são filhos de Deus, são filhos da desobediência. Outra mentira pregada no mundo, e é uma mentira baseada na qual o próprio Papa Católico agora abençoa o homossexualismo. O Papa Católico acredita nessa mentira. O catolicismo acredita nessa mentira, que todo mundo é filho de Deus. Não é não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que quem não é convertido, Efésios 2:2, é filho da desobediência. Efésios 2:3 é filho da ira. João capítulo 8 são filhos do diabo e não filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus Cristo por meio da conversão como seu Senhor e Salvador. E João 1:12-13, estes que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Estes nasceram de Deus. Isso é filhos de Deus. Não tem filho de Deus fora de uma genuína conversão. A verdadeira conversão que só Deus pode operar numa alma, transformando esse pecador ímpio em filho de Deus pio, alguém que passa a ter piedade, espiritualidade, contato direto com Deus, relacionamento com Deus, comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo. A maioria da humanidade não é assim, a humanidade é ímpia, por isso que, desde que existe imprensa escrita, imprensa falada, imprensa televisiva e hoje imprensa midiática, desde que existe imprensa, as notícias do mundo são notícias de guerras, de mortes, de adultério, de homicídio, de promiscuidade e por aí vai. Porque essas notícias estão em todos os noticiários desde que existe imprensa, porque a humanidade é ímpia. A humanidade é ímpia, é uma humanidade sem Deus. Por isso o próprio Jesus não disse que ele é o príncipe desse mundo. Jesus disse que o diabo é o príncipe desse mundo. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. É porque o mundo está cheio de guerra, porque o mundo está cheio de briga, porque o mundo está cheio de homicídios, de mortes, todo mundo armado para matar alguém. Não é para matar mosquito, é para matar seres humanos, para matar seus semelhantes. Por quê? Porque eles não têm o príncipe da paz. O príncipe que domina sobre eles é o príncipe deste mundo, o diabo. Por isso o apóstolo João, em nome, representando todos os filhos de Deus, ele disse em João 5,19,
sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso esse mundo está caminhando para o seu fim, porque Deus vai acabar essa história dessa humanidade, para que comece uma nova história em outro lugar, na cidade chamada Nova Jerusalém, no céu, somente com aqueles que foram, pela obra da salvação, pela genuína conversão a Jesus Cristo, foram feitos filhos de Deus. Porque o restante da humanidade é ímpia. Diga de novo, humanidade ímpia. Esse é o tema muito importante dentro do capítulo 5, Zacarias 5, que nós lemos hoje. Este capítulo, ele está dentro dessa parte maior, que vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8, cujo título é, diga, Últimas Visões. Nesse livro do profeta Zacarias, Deus deu ao profeta Zacarias, falou através do profeta Zacarias, através de visões, dando a ele visões que estão aqui descritas neste livro. E nesse texto aqui, nós temos as últimas visões que Deus deu a ele. No capítulo 4, que nós vimos sábado passado, Deus deu a Zacarias a visão de repita, candelabro. A visão de um candelabro, e do lado direito desse candelabro tinha uma oliveira, e do outro lado tinha outra oliveira. 2 oliveiras e um candelabro no meio, representando a Santíssima Trindade. O candelabro representa o Pai. A Bíblia diz, Deus é luz. A oliveira à sua direita é Jesus Cristo. Romanos 11 diz que Jesus é a oliveira verdadeira. João 15, ele é a videira verdadeira. Em Romanos 11, a oliveira verdadeira. E a oliveira à sua esquerda, o Espírito Santo de Deus, porque a oliveira é da oliveira que vem o óleo de oliva, representando a unção. O Espírito de Deus é quem nos unge, somos ungidos pelo Espírito de Deus. E Deus, o Senhor disse para Zacarias, que aquelas 2 oliveiras representam os seus 2 ungidos, era o Pai falando, os seus 2 ungidos enviados à terra, que ele enviaria à terra, e ele já enviou. O primeiro ungido, Jesus, o envio de Jesus à terra está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o envio do Espírito Santo está no livro dos Atos dos Apóstolos. Veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Bom, nós vimos esse candelabro, essa visão do candelabro no capítulo 4. Agora, do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8, nós temos esse título aí, diga, Justiça Divina. Nesse texto, a revelação de Deus para o profeta Zacarias é que Deus fará justiça contra todas as nações da terra. As nações pensam que são soberanas, mas elas não são. Esse negócio que você ouve políticos falando aí, ou pessoas, ou sociólogos falando que cada nação tem a sua soberania nacional, isso é mentira. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é soberano. Nenhuma nação é soberana.
Deus é que é soberano sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todo o universo, sobre todos os planetas, sobre todos os astros, estrelas, galáxias, sobre todo o universo criado. Existe um só que é soberano, e esse é Deus. As nações que, pensando que são soberanas, agiram no mundo com injustiça, armando-se até os dentes, matando pessoas, cometendo genocídios, estabelecendo seu território à custa de derramamento de sangue, elas vão pagar caro diante de Deus, porque no fim dos tempos, uma das coisas que Deus vai fazer é realizar a sua justiça contra todas as nações da terra. Todas, inclusive Israel, inclusive o Brasil, Rússia, ou seja, o que for, Estados Unidos, todo sangue derramado, toda promiscuidade manifestada, exposta no mundo, todo o pecado das nações, que fez com que o diabo fosse empossado espiritualmente como príncipe desse mundo, prestarão justas contas diante de Deus, e Deus não deixará nada e ninguém impune. A justiça de Deus é verdadeira. A justiça de Deus não é cega como a justiça humana. A justiça de Deus enxerga tudo, não passa nada batido, enxerga tudo. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que a justiça dos homens é comparada a trapos sujos de imundícia. E literalmente em hebraico está escrito panos sujos de menstruação. Essa é assim que a Bíblia compara a justiça dos homens. A justiça dos homens é comprada. Não ganha quem está certo, ganha quem paga mais. A justiça de Deus não é assim. Deus é justo e Ele vai estabelecer plena justiça sobre todas as nações, sobre todos os povos e sobre todas as pessoas. Ninguém escapa das mãos de Deus, ninguém escapa da justiça de Deus. Ele mesmo disse isso em Isaías 43:13. Não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Aleluia. Esse texto aí então da justiça divina, que começa no capítulo 5, versículo 1 e termina no capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6 que nós vamos ver na aula que vem, na congregação da semana que vem. Então, aqui nós temos três visões. No capítulo 5 tem duas visões. No versículo de 1 a 4 tem a visão de rolo voante. E do versículo 5 ao 11, a visão de efa. Vamos ver já o que é isso. E no capítulo 6, versículos de 1 a 8, que veremos sábado que vem, uma visão de 4 carros. Hoje nós vamos ver no capítulo 5 o que significa essa visão do rolo voante e o que significa essa visão do efa. Para cada uma dessas duas visões, eu escolhi um versículo. Capítulo 5, versículo 1, Zacarias disse: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Repitam. Muito bem. Esse rolo aqui é a figura de um pergaminho. Antigamente os livros não eram escritos assim como nós temos a Bíblia hoje aqui escrita. Ela é escrita em pergaminhos que eram enrolados, eram rolos. Por isso diz lá no Salmo: no rolo do livro está escrito a meu respeito. Jesus falando isso. O rolo, eram rolos, os livros eram vários pergaminhos.
Às vezes um livro, como por exemplo o livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos, era uma coleção, assim, uns 10 rolos de livro. E tinha que achar ali o texto, né? Os escribas sabiam exatamente onde estava o texto que eles deviam procurar. Então imagine o Antigo Testamento todo que foi escrito assim, em rolos, em pergaminhos. Também o Novo no início. Quando Paulo estava na prisão, ele pediu que trouxessem para ele os pergaminhos, para que ele pudesse ler. Eram rolos, eles eram desenrolados para ser lidos, depois enrolados de novo e colocados ali, na época dos judeus, nas sinagogas judaicas. Ok? Hoje não existe mais isso, a não ser como peça de museu, né, porque agora tem os livros impressos, assim, com tinta. Mas eram rolos. E esse rolo voante aqui era uma representação da Bíblia Sagrada. Uma representação de toda a palavra de Deus. No versículo 2, você leu aí no versículo 2, né? As medidas desse rolo, que ele tinha 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Voante é porque ele estava voando sobre o céu, voando assim como se fosse um avião, passando, tá? Essa é a visão que ele teve. A palavra de Deus na atmosfera da terra, passando sobre toda a terra. Em medidas que nós conhecemos, esse rolo aí tinha 9 metros de comprimento e 4,5 de largura. Tá? 9 metros de comprimento e 4,5 de largura. É o tamanho desse rolo, ou seja, ele era bem visível. Tá? Ele era bem visível. O significado dessa visão é que a palavra de Deus não foi revelada de forma para ficar oculta, escondida. As doutrinas de muitas religiões estão ocultas nos livros dessas religiões. A palavra de Deus, ela foi revelada de forma clara para toda a humanidade. Todo mundo enxergar, todo mundo ver. Esse rolo voante significa que essa palavra, ela é hoje considerada, usando uma linguagem moderna e pós-moderna, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é globalizada. Todo mundo na face da terra sabe que existe Bíblia e sabe de muitas coisas que foram escritas aí na Bíblia. A Bíblia fala de toda a história do nascimento de Jesus, que o povo celebra muito aí no Natal, né, fazendo presépios para lá e para cá. Então, a Bíblia fala da morte de Jesus na cruz do Calvário, da ressurreição de Jesus. Todo mundo, crente ou descrente, sabe disso. Pode ser que não acredite, não dê fé, não creia, mas independente de crença ou descrença, todo mundo sabe que a Bíblia é uma realidade. A palavra de Deus escrita é uma realidade. Só que olha que coisa interessante, tá? Que quando Zacarias perguntou ao Senhor o que significava o rolo voante, no versículo 3, a resposta foi: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Como assim a Bíblia é a maldição que sai pela face de toda a terra? Porque a Bíblia Sagrada funciona da seguinte maneira: ela é bênção para quem obedece, mas ela é maldição para quem desobedece. Como a maioria dos seres humanos são desobedientes, então ela é chamada aqui de a maldição sobre toda a face da terra. Tudo que Deus ordena na Bíblia é para ser obedecido. Tudo que Deus ordena na Bíblia está representado aqui por 2 mandamentos: não furtarás
e não darás falso testemunho. Deus usou aqui esses 2 mandamentos, mas esses 2 mandamentos estão aqui representando todos os demais mandamentos e todas as demais ordens desse rolo voante que é a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. O que Deus ordenou na Bíblia é para ser obedecido. Para os que obedecem, a Bíblia é bênção, a palavra de Deus é palavra de bênção. Para os que desobedecem, a mesma palavra é palavra de maldição. E aqui Deus disse para Zacarias: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Por quê? Porque as pessoas que vivem nessa terra, na sua maioria esmagadora, não obedecem à palavra de Deus. Sobre obediência e desobediência, sobre bênção na obediência e maldição na desobediência, basta ler Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28 começa dizendo como as bênçãos de Deus vêm alcançando aqueles que obedecem a sua palavra, ou as maldições vêm alcançando aqueles que desobedecem a palavra. E não existe quebra de maldição. A única quebra de maldição que existe se chama conversão. Quer deixar de ser uma pessoa amaldiçoada e passar a ser uma pessoa abençoada, é a conversão a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Você passa a obedecer a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo não somente para morrer na cruz em nosso lugar. Ele veio ao mundo para nos dar o modelo, o referencial de obediência, para nos ensinar o que é ser filhos de Deus. Por isso ele foi obediente como filho de Deus, foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Para quem obedece, a palavra de Deus é bênção. Para quem desobedece, a palavra de Deus é maldição. Por isso Deus disse para Zacarias: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque eu mando não furtar, e eles furtam. Eu mando não dar contra-testemunho, não jurar falsamente, e eles juram falsamente. Tudo que eu mando, eles não obedecem. Como não me obedecem, o resultado da desobediência é a maldição. O resultado da obediência é a bênção. Todo mundo quer ser abençoado, mas não querem obedecer. Na hora de obedecer, não querem obedecer. Isso é uma incoerência. Não existe bênção na desobediência. Não adianta nada abençoar homossexualismo, porque o homossexualismo é maldição, de acordo com a palavra de Deus. O homem que se deitar com outro homem vai ser condenado. Está escrito isso na palavra. Mulher que arder em desejo por outra mulher será condenada. Isso está na palavra. E ninguém na face da terra tem autoridade ou autorização de Deus para abençoar aquilo que Deus amaldiçoa, aquilo que Deus condena, aquilo que está errado. O que está errado é errado. Pecado continua sendo pecado. E Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Não é a bênção, não é a vida, é a morte. E essa morte é condenação. A palavra de Deus é bem clara. Não há instituição religiosa no mundo que esteja acima da palavra de Deus.
Não há igreja ou denominação no mundo que possa se colocar acima da palavra de Deus. Não há líder religioso no mundo que possa fazer algo que Deus manda não fazer, que Deus não faria. Não existe isso. Deus é soberano e a sua palavra é soberana. Passará o céu e a terra, mas essas palavras jamais passarão. São palavras de vida eterna para quem crê e obedece, e são palavras de condenação eterna para quem desobedece, porque desobediência é prova de incredulidade. Amém? Por isso, então, esse é o significado da primeira visão que Deus deu para Zacarias aqui no capítulo 5, o rolo voante. E depois teve a visão de um efa. Eu peguei o versículo 6. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Repita. Aqui Deus deu para o profeta Zacarias a visão de um objeto que era muito usado no Antigo Testamento, como uma espécie de tambor. Eu não sei de que material o efa era feito, era um container, uma espécie, a gente imagina assim, uma espécie de tambor, cuja capacidade era uma capacidade de 18 litros. Um tambor de 18, com a capacidade de 18 litros. Um tambor, né? E dentro deste tambor estava ali assentada uma mulher encolhida e assentada aí dentro. Essa mulher é a mesma mulher que a gente vê em Apocalipse, capítulos 17 e 18. A mulher que se chama Babilônia, que recebeu o nome de uma terra, a Babilônia, e que, quem já me viu aqui ensinando o Apocalipse, Babilônia, que é uma palavra hebraica, que traduzida para o português é a terra da confusão. Terra da confusão. Babilônia representa o secularismo, ou o mundanismo, o estilo de vida criado pelos homens na terra, afastados de Deus, vivendo em pecado. Esse estilo de vida que faz da humanidade uma humanidade ímpia. Ímpia nos seus pensamentos, ímpios nos seus pensamentos, ímpios nas suas palavras, ímpios nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, no seu estilo de vida, no seu jeito de viver. A impiedade domina a humanidade, por isso o diabo tem legalidade para dominar sobre eles, porque eles dão todo lugar ao diabo pela sua impiedade. Essa mulher aí dentro representa exatamente a Babilônia. Por isso que depois, ao invés de uma mulher, aparece duas mulheres com asas, elevando esse efa, com essa mulher assentada dentro, sobre toda a terra, ao mesmo lugar onde estava o rolo voante, a palavra de Deus. Como que dizendo assim, a palavra de Deus está ultrapassada, a palavra de Deus não vale mais nada, o que vale agora é o que os homens quiserem. Isso é o significado desse efa, por isso esse efa é a iniquidade em toda a iniquidade em toda a terra, tá? Aí também, além de iniquidade, você vê também no versículo 8, isto é a impiedade. Iniquidade no versículo 6, impiedade no versículo 8. O estilo dos homens viverem no mundo, tá?
tentando inutilmente negar a palavra de Deus e impor o seu próprio estilo de vida, desviado de Deus e desviado da verdade. Só que quem triunfa não é o diabo, quem triunfa não é a humanidade, quem triunfa é Deus. E quem a Ele pertence se torna em Cristo Jesus mais que vencedor sobre todas essas coisas. Aleluia.